Welcome to the World United. Welcome to the World United. Mas ainda não estamos, não temos como abrir nada. Deixa eu dar uma verificada com a... Isis, eu travei todo mundo e aí tentei te destravar para você falar e não consegui. E em seguida, cada apresentação. Então, a sala está pequena, vou pedir às pessoas que estejam, que no momento da palestra, né, falem, por causa da gravação, a gente vai fazer esse sistema. Eu vou ficar aqui no controle e Isis vai comandar a apresentação. Isso. Você já está conseguindo fazer algum controle aí? Já estou. Então, tá bom. Tem como a gente colocar a gente como speaker, né? Isso, Isis, você já está na tela grande. Ok. Queridos, sejam muito bem-vindos, viu? Na realidade, eu fiquei até emocionada com essa abertura, porque eu, particularmente, tive a possibilidade, né, de pegar algumas coisas para se fazer antes desse evento maravilhoso estar acontecendo, e eu fui me envolvendo com essa energia que está crescendo, mas está crescendo, e durante todo esse festival, ela tá linda. A rede planetária, ela está muito forte, e isso é muito bom, porque assim, nós estamos passando por momentos muito complicados, né? E vocês, principalmente hoje, que a gente vai falar sobre espiritualidade e saúde, né? É um momento crucial para a gente colocar tudo realmente o que a gente emprega para a gente, o que a gente sabe, transmitir o conhecimento para que muito mais pessoas tenham acesso a isso, a esse momento, porque cada um está num processo, né, pessoal, e esse processo ele é difícil, o despertar ele é difícil para nós, porque a gente tem que desapegar de tantas coisas e reestruturar internamente tantas outras, né? Então, sejam muito bem-vindos hoje nesse track, a Lisiane, o Márcio de Jagum e a Thaís Colli. Eles vão palestrar conosco sobre espiritualidade e saúde. Lembrando que a The World United, né, para quem não viu a abertura, ela é uma entidade sem fins lucrativos que começou lá na Índia pelo Dr. Yugandhar e alguns colegas, né? E ele queria muito trazer, né, a possibilidade das pessoas entrarem em contato com espiritualidade na vida real. Espiritualidade na saúde, espiritualidade no meio ambiente, espiritualidade na ciência, enfim, na família. E ele começou, né, a convidar alguns líderes espirituais para darem as suas palestras, mas ele percebeu que isso precisava ter uma forma maior, adentrar outros continentes, não só ficar lá na Índia.
E eu acho que esse advento da pandemia até ajudou nesse sentido, porque assim, como a gente teve que fazer tudo online, ele conseguiu angariar tantos irmãos de luz aí para auxiliar em vários continentes, em vários países. Esse movimento de trazer a expansão, né, da nossa luz interior primeiro para a unidade, e aí começou a dar muito certo. O primeiro parlamento aconteceu, o segundo parlamento aconteceu, o terceiro parlamento foi o ano passado, online, nesse momento, e esse ano, né, ele trouxe para vários, o ano passado foi só de continente para continente, então tiveram os parlamentos mundiais só, né, do continente da América do Sul, do continente da Europa, da Ásia, e esse ano ele trouxe, né, esse movimento do Festival da Transformação Global para todos os países, inclusive, né, países onde não existia muita discussão sobre espiritualidade, ou que a espiritualidade era muito racionalizada. Então, vieram tantos líderes interessantes aí, dando as suas palestras, e mostrando que não, a espiritualidade não tem a ver só com religião, né? A espiritualidade não tem a ver só com essa parte de ritualística, né? Religião, a espiritualidade tem a ver com o que você é em essência e qual é o seu propósito de vida. Isso é espiritualidade, é trazer o seu propósito de vida. E aí muitos outros profissionais começaram a adentrar no movimento, porque viram que, eu não sou um líder espiritual, mas eu tenho a minha própria espiritualidade e posso transmitir o que eu sou para outros que estão no mesmo processo que eu, ou outros que ainda vão chegar a ter esse movimento de despertar. Então, sejam muito bem-vindos, meus queridos. E a gente vai começar hoje com a Lisiane, né? Eu vou ler aqui. A Lisiane Isabel de Aquino Silva, ela vai palestrar hoje causas e seus efeitos emocionais nas dores do corpo. A Lisiane, ela é terapeuta apaixonada pela profissão e resolveu ampliar os seus conhecimentos estudando várias técnicas. E ao todo são mais de 30 técnicas que ela estudou, dentre elas a MTC, a medicina tradicional chinesa, e a linguagem do corpo. Ela também estuda sobre as mandalas e suas cores dentro da abordagem terapêutica, e através dos seus atendimentos, ela consegue aplicar muitas das suas terapias nos seus pacientes e percebeu que as doenças são resultado de uma somatória de situações que a pessoa vive, né? E que isso, de alguma forma, acaba por afetar os corpos energéticos e espiritual, indo para o corpo físico, e assim adoecendo o mesmo. Com isso, buscou trazer soluções que busquem, com mais precisão, trazer harmonia na vida das pessoas. E esses são temas bem interessantes, né? E busca sempre se aperfeiçoar em seus estudos. Então, minha querida, seja bem-vinda. A palestra agora é tua. Muito obrigada. Então, estou um pouquinho envergonhada, assim, porque, gente, trabalho com terapias há 12 anos, mas eu nunca participei de live, nunca fiz nada desse tipo, tá? A primeira vez. Então, eu estou vencendo a barreira do medo, da minha segurança. E estou apaixonada aqui, tá? Por vocês. Vou aprender muito ainda, porque a gente nunca sabe o suficiente, né? A gente sempre vai aprendendo. Mas vou passar um pouquinho da minha experiência para vocês e como tem sido essa experiência nos meus atendimentos, né? E que é muito gratificante, porque pelo menos a minha experiência, eu aprendo com cada cliente, com cada pessoa que passa aqui no meu espaço. E é incrível que as pessoas que aparecem aqui são situações muito parecidas com o que eu já vivi na minha vida ou que eu vivo. É incrível. E dessa maneira eu consigo auxiliar e ajudar. Então, como eu trabalho com várias terapias, elas me auxiliam nesse processo. Quando a pessoa chega aqui, eu estou passando por tal situação na minha vida, eu estou com tal dor, eu pergunto para a pessoa assim, tá, vamos começar do início. Você, como é que está você com você? Porque todo o processo começa com a gente. E a gente sempre quer olhar para o outro, né?
Ah, não, se eu não estou bem é por causa do meu vizinho, é por causa do meu marido, da minha esposa, do meu amigo, mas nunca é por causa da gente. Então, é mais fácil eu olhar o problema no outro, que é meu, do que eu olhar que esse problema é meu. E aí, esse é o princípio dos meus atendimentos. Eu começo aí. E aí a gente vai conversando, eu pergunto, se ele está sentindo alguma dor, que sentimento que ele está sentindo naquele momento, o que está pegando realmente. E nesse processo eu pude entender que, gente, a gente nunca sabe o suficiente. E que uma experiência é diferente da outra. Por isso que eu digo assim, que é muito gratificante. Gente, eu estudo e parece que nunca é o suficiente. Quando eu falei assim que eu estudo mais de 30 terapias, hoje eu estou me graduando para entender cada vez mais, porque é incrível, eu nunca sei, estou aprendendo cada vez mais. A mente humana, ela é maravilhosa. Ela desconecta a tantas coisas internas que às vezes você fica sem chão. E quando eu fiz a medicina tradicional chinesa, eu pude ver que alguns órgãos correlacionam com alguns sentimentos. Eu pude perceber também que através do reiki, a energia em tal órgão também correlaciona alguns dos sentimentos. Eu pude ver com a cromoterapia, eu pude ver com aromaterapia e várias outras terapias. Então, quando uma pessoa passa por aqui, eu não trato apenas com uma terapia. Quando ela chega para mim e diz assim, eu quero me tratar, eu preciso de um tratamento, eu quero fazer uma terapia. Gente, eu faço uma seleção. Eu coloco todas, e todas um valor único. Tipo assim, reiki é tal valor, tal terapia, tal. Não, todas é o mesmo valor. Porque eu tento ajudar da melhor maneira a todos que vêm aqui procurar ajuda. Porque eu não posso ter uma visão muito pequena. Porque tem muitas pessoas que não têm condições financeiras de fazer um tratamento. Eu sei porque eu já passei por uma situação assim. Então, as pessoas que te procuram realmente é porque elas precisam. Eu já cheguei a atender e atendo pessoas que não têm condições financeiras. E eu faço a minha parte voluntária também. E agindo dessa maneira, cresceu muito e ampliou muito os meus conhecimentos. E as pessoas, assim, que vêm me procurar. As depressões, eu pego muitas pessoas com depressões, por incrível que pareça, tá? Ontem até me ligou uma moça que pedindo ajuda, que ela estava querendo se matar a própria filha e se matar. Eu olhei aqui assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? E você tem que conversar com aquela pessoa que está em pânico, chorando na outra linha. E eu fiquei pensando, meu Jesus, o que eu faço agora? Dá uma luz, né? Porque são situações diferentes. É a primeira vez que eu pego uma pessoa que vem nesse estado me pedir ajuda e que não tinha condições nenhuma financeiras de fazer tratamento. Só respirei fundo e disse, olha, Deus, eu me entrego e vou ajudar essa pessoa, seja o que o universo quiser. Estou aqui disposta a ajudar ela. Só que eu também tenho consciência que não depende somente de mim. Eu conversei bastante com ela e o que eu propus? As pessoas, quando me procuram, dependendo da gravidade da situação, eu sempre oriento assim, gente, vocês têm que procurar um psiquiatra, psicólogo e terapeuta. Os três têm que trabalhar em comunhão, porque cada um vai ajudar numa situação diferente daquela pessoa. Vai ter uma visão diferente, mas vai chegar num todo, em uma cura. Mas só que os casos da mente são mais, como dizer assim, mais sensíveis. Então, eu me predispus a ajudar ela. Esse é um dos casos que vem para mim e que às vezes eu fico assim, será que eu dou conta? Será que realmente eu vou dar conta? E eu me entrego. E eu não vim aqui preparada hoje assim, eu vou falar tal coisa, não. O que vier na minha cabeça na hora eu vou falar, porque é uma experiência única, então não tem assim muito o que dialogar, eu vou falar, sabe, não, eu vou falar um pouquinho de cada experiência minha, que é tão gratificante, gente, e eu me emociono porque todas as pessoas que adentraram aqui, eu pude ajudar, e eu sempre digo assim, eu não curo ninguém, nem Jesus curava. Ele dizia, foi você que se curou com a tua fé. Eu sempre falo, eu sou apenas aqui um canalzinho de energia e que vou ajudar vocês nesse momento que precisam agora. Então, vou auxiliar, vou fazer com que vocês enxerguem aquilo que vocês não conseguem enxergar aqui dentro. Porque a nossa doença somos nós, o nosso interior. Então, quando você aprende a se enxergar e ver que você é uma luz no mundo e que você tem um potencial enorme para a própria cura, isso é gratificante. Eu tento fazer com que a pessoa se enxergue primeiro, porque muitas vezes ela vai procurar a solução no outro e a solução não está no outro, está nela mesma. Então, eu tento, através das terapias, fazer com que ela enxergue a própria luz.
Gente, isso me emociona de uma maneira porque todos nós temos uma luz aqui dentro e que às vezes ela só precisa ser despertada. Então, não importa qual terapeuta, qual profissional que vai ajudar aquela pessoa, mas se eu conseguir acender uma chama dentro dela e ela ver o potencial dela, o quanto ela é capaz de fazer coisas magníficas na vida dela e de outras pessoas, para mim, isso já é muito para mim, e é muito, e, sabe? Então, eu me emociono porque eu já ajudei muitas pessoas com esse meu trabalho, agindo dessa maneira, tendo essa visão. Por isso que eu escolhi esse tema, espiritualidade e saúde, porque toda causa realmente vai ter um efeito, e geralmente as causas não vêm só, são, o que eu posso dizer para vocês, trazemos traumas da nossa infância, né? Então, dos 0 aos 7 anos, trazemos situações vividas por nossas mães. Então, tudo que a gente vivenciou com as nossas mães vai ficar gravado aqui na nossa mente, dos 0 aos 7. Dos 7 aos 14, já são situações que a gente vivencia com os nossos pais. Por isso que falam que a fase da adolescência, a fase da revolta, não é que é da revolta. É que o homem, ele é mais forte, ele tem uma visão diferente da vida e das coisas, uma visão diferente da mulher. Por isso que na segunda fase, os jovens são mais revoltados, mais empoderados, querem mais que as coisas se resolvam no ontem, não querem esperar pelo amanhã, porque eles já trazem essa energia do pai. Entende? Depois dos 14 anos, eles vão vivenciando a própria energia. Qual energia que eles escolheram para seguir a vida deles? E quando você tem essa noção, que o paciente chega aqui, eu digo paciente, cliente, interagente, para mim é tudo a mesma coisa, né? Mas quando ele chega aqui e ele me relata assim, eu estou com dor nos meus pés ou no joelho, no lado direito. Aí ali eu vou correlacionando. Poxa, então ele está com dor aqui, vamos trabalhar aqui, porque está correlacionado com a mãe, ou está correlacionado com o pai, peraí, joelho, pé, o que está atrapalhando o teu caminho, por que tu não está conseguindo seguir a tua vida, qual que é o teu medo, qual que é a tua indecisão, e aí assim eu vou linkando, vou vendo o órgão, aí eles relatam, eu vejo cores, como eu trabalho com barras de axis também, então nas barras eu sempre vou conversando durante as terapias, e eu pergunto, você está tendo algum sintoma? Está vendo alguma imagem? Está sentindo alguma dor no corpo, um aquecimento, um arrepio? E eles vão me relatando. Eu estou sentindo um arrepio no lado direito e está doendo tal órgão. Aí ali eu vou correlacionando. Aí ali eu consigo trabalhar frases de efeito e é incrível como desbloqueia na hora. As barras de axis, gente, para mim, foram extraordinárias. É uma das ferramentas, assim, para mim, hoje, uma das melhores. Não desmerecendo nenhuma, gente. Todas são maravilhosas. Mas as barras, eu consigo trabalhar as frases de efeito com essas pessoas e consigo fazer um desbloqueio melhor no mental delas. E tem ajudado bastante, assim, sabe? Então, resumindo, assim, para não ficar falando muito, né? Repetindo sempre a mesma coisa, as minhas experiências são gratificantes, maravilhosas, têm ajudado, sim, muitas pessoas, principalmente a se reencontrarem dentro de si mesmas. O que eu mais tenho, o que mais passa aqui no meu espaço são pessoas, a depressão é uma das coisas que pega bastante, fibromialgia, gente, como tem gente com fibromialgia. Outra característica bastante, a depressão, fibromialgia, ansiedade, ontem foi a síndrome do pânico, pessoas indecisas, inseguras de si mesmas, com muitas dores. Como eu trabalho com massagens também, eu tô com uma dor aqui, aí eu começo a correlacionar, elas saem daqui sem dor nenhuma, porque daí eu vou aplicar a MTC nelas. Vou ver qual que é o órgão. Então, conforme eu vou fazendo a massagem no meu cliente, ali, eu vou conversando junto. Mas daí eu não vou conseguir relaxar. Quando ela está de barriguinha para cima, ali eu converso. Quando ela deita de bruço, aí eu deixo ela relaxar. Por quê? Muitas vezes as pessoas, quando te procuram, elas não te procuram somente para tratar, eu vou chegar lá e pronto. Não, elas querem conversar. Elas querem passar o que está aqui dentro, o que está preso. E às vezes elas não conseguem passar isso para outras pessoas. E aí, se o profissional se abrir para isso, para ser realmente uma pessoa que vai escutar ela naquele momento, você já está fazendo uma grande ajuda para ela, tá? Mas durante a sessão não é legal conversar, durante a sessão de uma massagem não é bacana conversar. Mas muitas vezes as pessoas procuram você para massagem, mas com outra intenção. Elas querem desabafar. É igual quando a pessoa vai no cabeleireiro,
que ela chega lá e começa a contar a vida dela, e daí a cabeleireira fica assim, meu Deus, essas pessoas vão lá só para expor a vida, mas não é porque vão expor, elas vão realmente passar aquilo que está aqui dentro, e que elas não conseguem passar para outra pessoa, então elas vão lá e acham que a cabeleireira é a melhor amiga delas naquele momento, e que ali elas vão conseguir desabafar tudo que está pegando aqui. E o terapeuta é a mesma coisa. Eu não sou psicóloga, mas as pessoas que chegam aqui, elas desabafam e muito, e saem leves daqui, muito leves. Eu recebo muitas mensagens assim, de gratidão, e isso me emociona muito, sabe? E as pessoas me procuram, dizem, meu Deus, por que você não divulga mais o seu trabalho? Aí eu penso comigo, meu Deus, por que eu não divulgo mais o meu trabalho? Eu digo, não sei, tá lá, o meu Instagram tá lá, e eu faço poucas publicações, é que eu sou mais do fazer do que do, sabe, eu sou muito da ação, assim, né? E eu sei que hoje, com a tecnologia que está por aí, a gente tem que divulgar realmente o nosso trabalho. Quem sabe agora, com essa primeira live, aí eu não começo a escorregadinha ali, aqui, e aí assim a gente vai indo, né? Mas, gente, a minha experiência é essa. Eu sempre oriento também, bem bacana o que eu faço. Uma das coisas assim que eu faço com alguns dos meus clientes, eu sempre indico para eles, além das terapias, Ho'oponopono, meditação. Eu passo para eles links tem terapeutas maravilhosos no YouTube que eu sempre indico, gente, escuta aqui essa meditação, tem meditação guiada, indico filmes que vão ajudar as pessoas a se abrir para aquele momento dela. Aí tem orações que eu sempre indico para as pessoas, e eles adoram. Eles sempre dizem, qual que é a dica que você me dá de filme hoje? Estou com tal situação. Tem uma lista de infinidade de filmes. Então, eu também trabalho dessa maneira. E assim eu consigo fazer com que a pessoa fique mais leve e se abra, mas e confie mais também em mim. Porque, gente, eu pego pessoas aqui travadas no sentido... Sabe quando você vai fazer massagem numa pessoa que a pessoa fica assim, ó, ela não deixa tu comandar? Porque quando eu faço massagem, eu trabalho dessa maneira. Eu alongo, eu faço destravamento, eu faço, como diz assim, uma mistura de tratamentos ali. E as pessoas se seguram. Então, eu digo assim, por que você é tão controlador? Eu começo a falar. Eles começam a rir. Por que você quer sempre... Aí, daqui a pouco eles vão destravando, mas, gente, tem pessoas que na terceira, quarta sessão que vão começar a ter confiança, se abrir para a cura. É incrível, assim. Então, eu estou passando para vocês essas experiências que, para mim, pode ser que terapeutas passam muito mais do que eu, mas que, para mim, me enche de orgulho, felicidade, e eu contemplo isso a cada atendimento, e é um prazer estar aqui agora, muda de assunto, é um prazer estar aqui para passar um pouquinho desse meu conhecimento para vocês. Estou aberta também a perguntas, se quiserem perguntar alguma coisa. O que eu não puder responder, se eu não souber também, eu procuro depois, que eu também não sou uma pessoa que tenha tanta sabedoria assim, né? Porque eu estou estudando, que eu sei tudo, ainda estou aprendendo muita coisa, mas estou aqui, tá? Se quiserem perguntar alguma coisa. Nós gostaríamos de agradecer você compartilhar com a gente as suas experiências, querida, porque é isso. Você se tornou terapeuta pelo seu coração, não é? E você sabe que muitas pessoas precisam e vão precisar ainda de muitas informações, muitas orientações. E nós estamos todos no mesmo barco, e é muito lindo isso, porque assim, você com todo o conhecimento que você tem, você foi buscar, você trabalha você mesmo, e você passa essa segurança para eles, e eles confiam em você. Não interessa como você vai fazer, né, minha linda, porque você usa várias técnicas, pelo que eu vi. Mas, quando você está ancorado aí com seus irmãos de luz, né, com toda a sua equipe espiritual que te ajuda mesmo nesse momento, e você está doando o seu amor, não tem como a pessoa não ser beneficiada de verdade, né? E eu acho que é isso mesmo, se cada um pudesse ter esse respeito, né, que você está tendo com a sua profissão, com as pessoas que te procuram, e muitos outros também, terapeutas e profissionais que hoje estão aqui, vão palestrar, ou mesmo aqueles que já estão na ativa, eles também têm esse mesmo propósito, sim.
tudo bem, alguns, né, mas eu preciso fazer isso como um ganha-pão, porque eu preciso ganhar dinheiro. Claro, nós estamos na matéria, fisicalidade também, nós temos nossos empregos seculares aqui, e se nós precisamos ter um retorno financeiro também, para poder, né, expandir mais, né, o que a gente está se propondo a ser, para as pessoas, mas a gente tem que confiar, né, querida? E por tudo que você nos contou agora, você confia. E você está de coração aberto para aprender muito mais. E olha, eu gostaria demais que as pessoas pudessem ter e ver o exemplo, tanto o seu como de muitos outros, que começam na área terapêutica pensando no próximo, não pensando em ganhar dinheiro. O dinheiro vai ser consequência disso. Sabe, é claro que nós precisamos sobreviver aqui, mas é como você diz, no momento certo eles vão chegar, como você diz, né, eu fiz aqui a minha explanação, mas eu ainda preciso me projetar, né, preciso fazer minhas lives, vai chegar um momento que isso vai acontecer e vai ser natural para todos nós, né? Eu também, quero dizer também a todos que estão aqui, inclusive assistindo, todos nós somos voluntários nisso. E a gente está aprendendo junto, inclusive a fazer essa parte tecnológica. Então, tá tudo bem. O importante é a gente ter essa vontade de ser o que a gente é e simplesmente expandir nossa luz. E é isso, minha linda. A gente quer agradecer muito a sua participação, viu, Lisiane? E agora, eu queria até chamar o Márcio de Jagum, ele já chegou? Que é o próximo palestrante. Senão a gente passa para a Thaís, se ela já estiver aqui também. Isis, é gravado deles, dois. Gravado, tá bom. Mas mesmo assim, eu acho que eles não vieram, né? Porque às vezes eles podem. Mas vamos falar sobre o Márcio agora. O Márcio de Jagum é o próximo palestrante. Ele também vai palestrar sobre espiritualidade e saúde. E a palestra dele vai ser sobre um conceito de saúde e doença na cultura iorubá. Ele é um babalorixá, olha só, o Márcio de Jagum é um babalorixá, professor e escritor. Ele é professor de cultura e idiomas iorubá, no ProLem, na UFF. Professor de filosofia e cultura iorubá também, na UERJ, no ProEper. E autor de 6 livros publicados. Nossa, eu fico bem encantada com todos esses líderes, né, espirituais e de uma cultura bem interessante. A gente vai poder aprender bastante, né, com relação a isso. Então, a gente vai ver a palestra do Márcio de Jagum, mesmo ele não estando presente, a gente já quer agradecer de antemão a contribuição dele. Estão ouvindo? Olá a todos e todas. Sim. É um prazer, mais uma vez, participar desse importante evento, que nos une, ainda que de longe, ainda que virtualmente, nos mesmos propósitos, nos mesmos sentimentos e, sobretudo, em ações reais, concretas, factíveis. Pois bem, gosto sempre de pensar palavras como ciência no plural. O vocábulo ciência é tão grande, é tão gigantesco, tão cheio de possibilidades, que imaginá-lo singularmente é, antes de qualquer coisa, um assinte, uma espécie de desrespeito à própria palavra e às possibilidades. Razão pela qual penso, pratico, estudo e me abro a ciências, sempre no plural, de forma coadunada, de forma convergente à diversidade do nosso universo, da nossa humanidade, das nossas sociedades, das possibilidades que se estabelecem entre nós. Por isso, enquanto nós pensarmos ciência unilateralmente, singularmente, nós estaremos excluindo várias possibilidades de saberes, várias oportunidades de conhecimento,
várias possibilidades de cura que já estão estabelecidas, que foram objetivo exatamente daqueles pressupostos inerentes à ciência ocidental como nós conhecemos. Prática, pesquisa, experimentação. Como não reconhecer, por exemplo, as ciências herbológicas, ou como eu gosto de denominar, a herbologia iorubá? Enquanto pesquisador, enquanto praticante dessa cultura religiosa ou dessa sociocultura, a iorubá, eu me deparei com uma enormidade, com um panteão de saberes através da correlação entre o ser humano e a natureza. A constituição dessa ciência, ou melhor, daquela ciência, são ou só podem ser entendidas a partir da compreensão mínima, básica, daquele sistema de pensamento. E naquele sistema, o sistema iorubá, as relações entre os seres humanos e a natureza não são estabelecidas como a gente conhece no Ocidente, de maneira vertical, de maneira hierarquizada, na qual o ser humano se coloca na plataforma mais importante, mais altiva, e a natureza se estabelece no imaginário de que existe para o servir, para o atender. Não. Na cultura iorubá, a ciência, a natureza se coloca de maneira horizontalizada. Portanto, não há uma espécie de privilégio, de ultravalorização do ser humano em detrimento das outras expressões naturais. É por essa razão, com essa postura mais humilde, mais equânime, mais horizontalizada entre o ser humano e a natureza que está nele, que habita nele e está em torno dele, é que esse indivíduo humano consegue relacionar-se com a natureza de uma maneira muito mais integrada. Não exploratória, não colonizatória, mas integrada. Eu posso, sem medo de errar, afirmar que na cultura iorubá, as ciências herbológicas ou a herbologia, assim como a espiritualidade, se integram de uma maneira total, completa. Vale dizer que é possível denominar de bioreligião ou de biociência. Por quê? Porque à medida em que esse indivíduo humano se coloca de maneira mais humilde, ele aprende com a natureza. Ele não colhe, ele não extrai da natureza, mas ele colhe da natureza aqueles elementos, aqueles princípios ativos, aquelas ações e reações emocionais que são disponibilizadas. E vai experimentando, e vai pesquisando, e vai praticando. Assim se estabelece a herbologia. Para começo de conversa, os iorubás não se impõem sobre a natureza sequer para estabelecerem uma nomenclatura. A taxonomia ocidental, estabelecida principalmente por o Carl von Linné, né? No Brasil muitas vezes chamado de Carlos Linneu, deu nome, denominou, estabeleceu nomes científicos para todas as espécies. Os iorubás, a partir dessa horizontalidade, se percebem ou percebem a natureza e denominam com os nomes que eles, os elementos, se apresentam. Então, muitas vezes,
as plantas são chamadas como elas se apresentam. E eles assim vão humildemente, de uma forma sempre muito mais equânime, entendendo, observando, notando, sentindo. É uma relação que estabelece, como eu digo, de forma ímpar. Dessa forma, eles notam, veem aquilo que nós, urbanizados, nós, entre aspas, civilizados, fomos desaprendendo. Nesse contato mais visceral, mais empírico, eles conseguem identificar, vendo, notando as plantas pelo seu gênero, as que são machos e as que são fêmeas, abo e acó. Vão notando as plantas que são visivelmente dotadas de energia vibrante, energizante, gum, assim como aquelas que têm o metabolismo e têm princípios ativos tranquilizantes, as ditas heró. Também vão percebendo as plantas que são venenosas pela aparência. Elas se mostram, elas avisam, elas dizem quem são. Nós que desaprendemos de perceber isso, de entendermos isso. E a herbologia, portanto, ela parte do pressuposto de que existem dois corpos. Todo humano tem dois corpos. O corpo físico, material, ará, e um corpo emocional, enikedi, o segundo eu, minha segunda pessoa. A partir de então, eles entendem que as emoções, o corpo emocional influencia no material e vice-versa. Os corpos precisam ser compreendidos para que sejam equilibrados. E essa é a busca da saúde. Essa herbologia não tem como pressuposto combater as doenças ou identificar mera e exclusivamente as mazelas do corpo, mas entender o indivíduo nessa integralidade, nessa duplicidade, pode-se dizer assim. Eles estranham, os iorubais tradicionais, como a nossa medicina ocidental pode propor remédios para doenças. E dessa forma, como a gente pode chegar num estabelecimento para a saúde, como uma farmácia, e comprar o mesmo remédio para sanar, ou pretensamente sanar, as doenças de pessoas que têm idades diferentes, pesos diferentes, históricos e ancestralidades diferentes, energias diferentes, emoções diferentes. Nunca, segundo eles, segundo o princípio herbológico iorubá, um remédio surtirá o mesmo efeito para pessoas diferentes. Então, o princípio herbológico é entender o indivíduo, a pessoa. E, nesse aspecto, um dos recursos utilizados nesse mapeamento, nessa análise, nesse exame físico e emocional é o próprio oráculo. O oráculo, o jogo de búzios, é utilizado como um exame para que se identifiquem os problemas emocionais da pessoa, para que se compreenda os efeitos do passado no presente e consequências projetadas ao futuro. A partir dessa análise, desse exame, dessa anamnese físico-material ou material e imaterial, física e metafísica, faz-se a prescrição dos remédios que ajudarão nas emoções e dos remédios que ajudarão na recomposição do equilíbrio biológico. Essa é a prática da herbologia. Mas, além de conhecer o indivíduo, é preciso conhecer o meio em que esse indivíduo convive. É preciso compreender a natureza que se estabelece dentro dele
e a natureza que o rodeia, que o circunda. E é, como disse, a partir desse princípio horizontal de relação da natureza com o indivíduo, com o ser humano, do ser humano com a natureza, é que se pode, por exemplo, compreendê-la de forma diferente. Compreendê-la de uma forma sincrônica, integral, integrante, nessa biociência, nessa biocultura, nessa bioespiritualidade. Não há, para os iorubais, um apartamento, uma separação, uma distinção entre o ambiente religioso e o ambiente dito profano, entre o local do templo e o local mundano. Não há uma separação entre o espiritual e o material. Para eles, não há a ambiguidade ou a binaridade de corpo e espírito. O espírito, aquele que é, na palavra latina, ânimo, aquele que anima o corpo, é parte do corpo. Ori, a cabeça, a personalidade, a movimentação do corpo é parte do corpo, porque Ori é um orixá, é uma divindade e está integrada ao meu ará, ao meu corpo material. Portanto, se no Ocidente, na maioria das concepções espirituais, se estabelece uma binaridade corpo-espírito, a herbologia iorubá parte do pressuposto que a energia vital, que o corpo, que a movimentação do corpo, que a busca existencial são, no mínimo, tripartites. Corpo material, ará, o espírito, digamos, o ânimo, na palavra latina, ori, e a energia vital, aquela que mobiliza, que movimenta o corpo, que é Exu. A palavra Exu nada tem a ver, e a concepção nada tem a ver com o diabo, com o demônio, com perdição. Foi uma deturpação sincrética, um desvio sincrético que até hoje atribui equivocadamente, erroneamente a Exu uma noção de malignidade, uma associação que nunca coube com Satanás. Exu não é isso. A palavra Shu é circular, transitar, movimentar. Portanto, pode-se dizer que o vocábulo, o substantivo Exu, a partir desse verbo, é entendido como a movimentação, a circularidade, a animação. Então, entender a herbologia, praticar a herbologia, é partir desses pressupostos, desses princípios. Foi um prazer estar com todos e todas. Muito axé, muita saúde e paz.